Fala aí galera, tudo bem? O Tá Ligado na Cidade tá no ar aqui na TV Câmara São José dos Campos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem impacto grande na vida de muitos jovens, a gravidez na adolescência. E aí pessoal, tudo bem? Pois é um assunto sério, mas que precisa ser discutido de forma clara e responsável. Afinal, tem muita informação por aí, mas muitas dúvidas também. Pois é. A gente quer entender melhor os desafios e os impactos desse momento na vida dos adolescentes. E claro, a gente também vai falar sobre prevenção, que é essencial. Para nos ajudar nessa conversa, vamos trocar uma ideia com uma especialista no assunto. A gente recebe no estúdio a doutora Bruna Camargo, pediatra, especialista em assistência à criança e ao adolescente. No quadro Tá na Rua, a repórter Luísa Minas ouviu a opinião das pessoas sobre o assunto. Será que os jovens realmente têm acesso à informação? Como é que a sociedade reage como uma adolescente engravida? E tem ainda o quadro Atividade Legislativa. O nosso colunista Lucas Guerra vai trazer as políticas públicas e as leis que abordam esse tema. Fica aqui com a gente então, porque o Tá Ligado na Cidade está começando. A gravidez na adolescência precisa ser discutida com responsabilidade. Afinal, ela pode trazer desafios emocionais, sociais e de saúde. É isso, né? Uma situação que impacta não só a vida de quem passa por isso, mas também das famílias, de todo mundo que está ao redor. Essa fase exige maturidade e suporte, algo que infelizmente nem sempre está disponível, né? Pois é, por isso, trazer informação clara e acessível é essencial para que os jovens possam fazer escolhas mais seguras e conscientes sobre o próprio futuro. E para nos ajudar a entender isso tudo, essa realidade, entender tudo melhor, a gente recebe aqui no estúdio a nossa convidada de hoje, doutora Bruna Camargo, pediatra especialista em assistência à criança e ao adolescente. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Acho que é um assunto extremamente importante, né? Porque aí a gente não trata só de uma pessoa, né? Um ser humano. São Isso. dois, porque é o bebezinho que vem. Que tá junto, às vezes 3, né? Às vezes até mais, pode acontecer. E impacta a vida dessas pessoas diretamente, de todo mundo que está ao redor. Agora eu quero saber da realidade do nosso país, antes de a gente começar a falar de fato sobre esse assunto, porque de fato é uma questão bem presente no dia a dia do brasileiro, né? E se você for pensar mundialmente, o Brasil é um dos países com maior taxa de gravidez na adolescência. Mesmo que de 2011 até 2022, são os últimos dados que a gente tem, a taxa está caindo. Então, alguma coisa que a gente está fazendo está funcionando. Que bom, informação provavelmente, né? Com certeza, Thiago. E a gente destacou agora no começo que impacta uma série de pessoas da nossa sociedade. A gente não pode deixar de citar também a família, porque uma gravidez na adolescência também impacta, de repente, os pais, os responsáveis, irmãos até mesmo. Sim. Como lidar com tudo isso? É muito complicado, porque acho que, inicialmente, para aquela adolescente que engravida, é o futuro, né? Vou estudar, não vou estudar? Paro de estudar, alguém vai me ajudar, meu pai vai me expulsar de casa, o que vai acontecer na minha família, nessa nova concepção de família, né? Que ela vai ter que entender o que está acontecendo. Sim. Doutora, a gente estava conversando antes de entrar no ar a respeito dessa realidade, como é que acontece, né? Você estava explicando um pouquinho do bastidor dos casos, né? Que normalmente quem é que atende de fato a adolescente já grávida é um ginecologista, É um correto? obstetra, né? Isso, ginecologista obstetra. Mas como é que entra a tua parte aí nesse caso? Às vezes a adolescente te procura sem saber ou com algumas alterações hormonais para depois descobrir a gravidez. Como é que funciona? Às vezes eles me procuram uma dor de barriga, uma cólica, porque não é a cólica menstrual, um atraso de menstruação, ou às vezes somente para tirar a dúvida, assim, o que eu faço? Né? A partir do momento que ela tem o diagnóstico de gravidez, que a gente está falando não é o diagnóstico, mas assim, descobriu a gravidez, ela vai acompanhar com um profissional específico, né? Acho que minha principal parte é prevenção, orientação e prevenção. E fazer com que ela entenda o próprio corpo dela e, se necessário, a gente vai encaminhar para um exame, para algo mais específico. E além dessas questões físicas, Bruna, você citou aí, por exemplo, uma possível dor que essa adolescente possa estar sentindo, a gente precisa destacar também, Thiago, a questão emocional dessas adolescentes. Eu tenho certeza que muitas chegam com dúvidas até os especialistas. Como é que é isso? Você também tem essa função de orientar a questão psicológica, emocional, dar esse apoio? Sim, porque quando chegam pra gente, assim, na hipótese de estar grávida,
primeiro, elas não sabem o que fazer, não sabem nem como reagir. Sim. E elas precisam, na verdade, não adianta a gente julgar. Já aconteceu, não adianta a gente julgar. Então, a gente tem que acolher. E é muito complicado numa sociedade que é, hoje em dia, ainda um pouco machista, a gente acolher uma menina de 13, 14, 15 anos e dar todo o suporte emocional que ela precisa. Pois é, acolhimento que às vezes falta e que a gente esquece, né? Às vezes tá faltando acolhimento pra menina que engravidou, mas ela não fez essa criança sozinha, né? Tem Exato. que pensar desse lado aí também. Às É vezes verdade. também é um adolescente, rapazes mais velhos, enfim, uma questão pra gente debater daqui a pouco, porque agora a gente tá vendo, né? É um tema que gera muitas opiniões, muitas reflexões, mas será que a sociedade está preparada para lidar com essa realidade aí de uma forma acolhedora e educativa? E pergunto mais, Tiago, os jovens realmente têm acesso à informação necessária para prevenir a gravidez precoce? Então, O que a população pensa sobre isso, bom, hein? para entender melhor isso tudo, a nossa repórter Luísa Minas foi para as ruas escutar a galera. É o quadro Tá na Rua. Bora conferir. E aí, galera do Tá Ligado, tudo bem? Hoje o Tá na Rua tá falando sobre um tema muito importante, né? Já que o programa tá falando sobre gravidez na adolescência. Mas será que a população já passou por esse caso ou conhece alguém que já passou por isso? Sabe se tem informação de qualidade? Sabe onde encontrar essas informações? É isso que a gente vai saber no Tá na Rua de hoje. Pessoal, eu tô aqui com a Camila. E Camila, conta pra mim, você já conheceu uma pessoa que passou por esse tipo de situação de gravidez? Já sim, eu tenho uma prima minha que passou por isso. E como é que foi essa fase? Você lembra dela passar por alguma situação que incomodou? Como é que foi? É bem difícil, né? Pela idade, não tem muito preparo, informação. Em questão de contraceptivo também, ela não tinha muita informação sobre isso. É difícil. E o que você acha assim que o poder público, né, o governo, pode estar fazendo para fornecer mais informação de acesso para essas pessoas? Então, eu gostaria que tivesse mais informação até nas escolas mesmo. Às vezes isso não é passado para eles nas escolas, que é o meio que eles têm ali hoje em dia, né? Patrícia, me conta aqui, você já conheceu uma pessoa que passou por esse tipo de situação de gravidez na adolescência? Como é que foi? Já. Eu conheço minha família mesmo, minha família tem. É delicado, é uma situação bem delicada, mas a família apoia, né? Porque nesse momento tem que ter apoio da família, né? E o que você acha que ainda falta assim de acessibilidade, informação para as pessoas se prevenirem, né, se cuidar certinho? Falta informação na família, né? Informação conversa entre a mãe e a filha, que é o principal, né? Desde o início da adolescência, explicar direitinho, né? Isso que tá faltando mesmo. Pessoal, eu tô aqui com a Maria Cândida. Maria Cândida, você já passou por alguma situação desse tipo, né, de gravidez na adolescência? Conhece alguém que passou por isso? Não, eu não conheço. Não, nem na minha família, nem de amigos próximos. E aí, o que você sente que falta, assim, nessa questão de informação para os jovens, né? O que o poder público pode estar fazendo para auxiliar nesse momento, que é muito difícil, né, na maioria das vezes? O poder público poderia incentivar os pais a terem uma conversa melhor com seus filhos, né? Uma boa aproximação familiar. Também a contribuição na escola, com os professores, junto a esses adolescentes. Pessoal, eu tô aqui com a Edneia. Então, Edneia, me conta, você já passou por alguma situação nesse sentido? Na sua família já teve alguma situação dessa de gravidez na adolescência? E como é que foi passar por esse processo que é difícil, né? Sim, eu já passei e, assim, a gente tentou dar o maior apoio possível, mas eu não acredito que seja falta de informação. Eu acredito, assim, que alguns jovens, eles apostam muito na sorte. Não vai acontecer comigo. E, infelizmente, acaba acontecendo. Você é saudável, vai acontecer. E o que você acha que pode melhorar em relação a isso, né? Você disse que não acredita que informação tem de monte, né? Mas o que você acha que falta para esses jovens se conscientizarem e estarem mais atentos aos riscos, à prevenção? Eu acredito que falta mais o apoio familiar. Eu acho que quando se tem apoio, se você hoje em dia, você pode conversar claramente com seu filho, diferente da minha época. Então você conversando claramente, deixando bem claro que a partir do momento que ele gerar uma vida, ele vai deixar dele um pouco de lado, porque a partir daí ele vai ter que viver em função do filho. Bom, pessoal, como a gente viu, esse é um assunto bem polêmico, que cada um tem uma opinião aí diferente, mas o fato é que tem que ter informação para conscientizar toda essa galera aí que passa por essa situação. E eu volto com vocês no estúdio.
Acho que quase todo mundo ali bateu nessa tecla de que precisa de conversa, precisa trazer mais esses assuntos à tona, e isso, algumas pessoas citam a família, outras falam de escola, mas o fato acho que é quase que universal ali, todo mundo concorda que precisa ser um assunto debatido. Então, trazendo aqui de volta para a nossa convidada, para a doutora Bruna. Doutora, o que você acha? Você estava contando para a gente que existe uma técnica nas suas consultas aí, para você ter um momento do adolescente com a família e um momento só com o adolescente. De repente, isso já é pensado justamente porque falta essa comunicação entre adolescente e família? É uma dificuldade do paciente falar o que pensa, ou o que está passando, o que está vivenciando perto dos pais, por exemplo? Porque, queira ou não queira, a imagem que você tem dos pais é de autoridade. Então, eles têm medo, né? E às vezes é vergonha, mas a maioria das vezes é medo. Só que isso vem desde a infância. Se eu faço alguma coisa e eu quebro, eu não vou contar pro meu pai, porque ele vai brigar comigo. Não tem um outro olhar de empatia. Então, eu na adolescência, se na minha infância meu pai brigou comigo por qualquer coisa, assim, na visão da criança, Sim. Agora eu adolescente vou chegar e falar pro meu pai que eu quero ter relação sexual e eu preciso de orientação, não vou, né? Às vezes não tem esse vínculo. Pode ser uma família bacana, uma família que apoie, mas não tem essa liberdade. E às vezes até quebra aquela imagem de que aquele filho, aquela filha, especialmente as meninas, acredito eu, porque a gente ainda vive numa sociedade que é muito machista, né, em diversas regiões do país, quebra aquela imagem da inocência, de que já não é mais uma criança, tem isso. Tem isso. Por isso que quando eu converso sozinho com essa adolescente, ou com esse adolescente, e os meninos, eu falo a mesma coisa, né? Eu falo numa linguagem acessível e falo assim, o que você quer saber? O que você sabe? Porque às vezes eles sabem o que o amigo falou, o que viu na internet, mas que não necessariamente é a verdade. Sim. Então, dando essa liberdade, o que você sabe, a partir disso a gente vai construir o que vai funcionar para eles. A linguagem acessível é muito importante, porque com medo de conversar com os pais, muitas vezes esse adolescente vai conversar com os amigos. Então a função do médico é justamente essa, trazer essa informação de uma maneira bem acessível e descomplicada. Com bagagem, né? Exatamente. Mas também mostrar para eles que existe um futuro, para eles entenderem. Então, assim, hoje você com 13, 14 anos, o que você quer do seu futuro? Para eles entenderem o caminho que eles têm que seguir. Sim. Daí entra a prevenção. Bom, se eu quero chegar em tal lugar, eu tenho que ir para tal ou tal lugar. Agora, doutora, sobre a prevenção, que é o foco do seu trabalho, como você falou agora há pouco pra gente, como orientar esse adolescente, essa adolescente, aliás, sobre os riscos de uma gravidez? Por exemplo, uma gravidez num corpo adolescente é diferente de uma gravidez em um adulto, seja pelo tamanho do próprio útero, por exemplo, ou outras questões. Isso também precisa ser levado, essa informação também precisa ser levada até a adolescente? Sim, porque a partir do momento que essa adolescente chega para mim com desejo de ter relação sexual ou desejo de iniciar essa vida amorosa com um parceiro, então a gente tem que mostrar para ela o que ela tem que fazer para prevenir e os riscos de que algo aconteça. Porque não é que vai botar medo nela, eu vou orientar. Olha, seu corpo ainda está se formando, então não dá pra gente comparar um bebezinho na sua barriga com um bebezinho numa mulher de 30 anos. Sim. Então, mostrando para ela que pode acontecer, né? Porque é o que ela falou na entrevista, às vezes não vai acontecer comigo, mas que pode acontecer e se acontecer, tem esses riscos. Como é que vai lidar, né? Bom, pessoal, são alguns tópicos que a gente vai trazer com mais profundidade daqui a pouquinho, essa questão do acolhimento, do acompanhamento da gestação e principalmente a prevenção, né? Que é um tópico bastante importante, mas daqui a pouquinho no próximo bloco. Agora a gente vai fazer uma pausa rápida, a gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade. Hoje o tema é gravidez na adolescência, os desafios e os impactos dessa realidade na vida dos jovens. É isso. Então a gente segue falando sobre prevenção e encaminhamento para quem passa por essa situação. Informação e apoio são fundamentais
para lidar com esse momento da melhor forma possível. E para continuar esse bate-papo com responsabilidade, continuamos nossa conversa com a Bruna Camargo, especialista nessa área. Bruna, a gente estava conversando agora há pouco sobre os riscos de uma gravidez na adolescência, como, por exemplo, o tamanho do útero, a parte dos órgãos mesmo, que é diferente, são diferentes os órgãos de uma mulher mais velha. Mas a gente precisa destacar que os alertas vão também além disso. Envolve a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso precisa ser passado aos adolescentes também? Precisa, porque muitas vezes eles acham que só vou tomar o remédio lá para engravidar ou depois a tal da pílula do dia seguinte e esquecem das possíveis doenças sexualmente transmissíveis. Daí a gente tem 2 problemas, né? A doença e o bebezinho com doença. Então daí vai embolando. Sim, a gente tem... O caminho para isso tudo está disponível na saúde, inclusive na saúde pública, né? Então a gente tem, por exemplo, em São José, assim como em outras cidades, todas as cidades do Brasil, na verdade, que tem o SUS disponível, esse caminho para que as pessoas tenham acesso à informação e acesso a ferramentas. Por exemplo, os preservativos que ficam disponíveis, a gente estava conversando que não precisa nem passar por consulta, é só entrar e pegar, não é isso? Você entra, daí tem tipo um dispenser no postinho de saúde lá, é só você pegar, ninguém fica sabendo, ninguém vê nem nada. Acesso também às pílulas, né, de contraceptivos, que também é possível, não é de uma maneira muito complexa. Não, porque você vai passar ou com o acolhimento da enfermeira, que ela também já, em algumas UBS, elas conseguem já prescrever para você. Você já vai sair de lá com a orientação, porque não é só tomar a primeira pílula e já tá protegida, né? Como orientação de como tomar, do jeito certinho ou vai precisar ir para o médico, ou o médico da família, ou o ebiatra, ou o ginecologista obstetro, que tiver disponível naquele postinho. Ou seja, tá tudo disponível, certo? O acesso à informação existe também lá na rua com a Luísa. Teve uma moça que comentou assim, eu acho que não é falta de informação, eu acho que as pessoas têm acesso à informação, mas elas optam porque elas esperam algo da vida delas a partir disso. E a doutora Bruna pode dizer pra gente com mais precisão. Quer dizer, tem adolescentes, sim, que sabem dos riscos de uma gravidez antecipada, que sabem dos riscos de uma IST, de uma infecção sexualmente transmissível, e mesmo assim optam, é uma escolha, né? Uma escolha imatura, tudo bem, essa é uma outra discussão, mas é uma escolha. Por quê, doutora? Dentro da sua realidade, o que você escuta? Acho que algumas adolescentes, daí eu estou falando mais de meninas, né? Elas ficam no mundo delas sem perspectiva. Vítimas de abuso dentro de casa, vítimas de violência, então elas querem sair daquela realidade. E na imaturidade delas, ou naquela imaginação de um mundo cor-de-rosa, eu engravidei de uma pessoa mais velha, então eu vou lá e você salva. E isso, na verdade, não é o que acontece, né? Sim. Agora, doutora, essa questão do apoio para essas adolescentes, você disse que muitas chegam sem ter uma perspectiva de futuro, às vezes um pouco confusa, sem saber o que fazer. Como apoiar essa adolescente? É a escola? São os pais? É o poder público? Como é feito esse acolhimento e como garantir para essa adolescente, uma vez já grávida, uma vez que não conseguiu prevenir a gravidez, como ela deve continuar o seu tratamento? Na verdade, acho que é tudo. Não existe a família ou a escola, eu acho que é tudo. É um conjunto de ações, né? Mas prioritariamente precisa de um acompanhamento psicológico dessa criança, né? Essa adolescente. E, na minha visão, ela tem que continuar estudando. Então, a escola tem que dar ferramentas para ela continuar seus estudos, porque a gente sabe que se parar de estudar, né, as perspectivas ficam menores ainda. Só que também não adianta eu continuar estudando se eu não tenho quem cuida do meu bebê. Então eu preciso acesso à creche. Sim. Então não dá para eu te falar que é uma coisa. É um conjunto É de uma fatores, rede de né? coisas para ajudar aquela adolescente a ter uma boa qualidade de vida depois da gravidez. E uma né? boa qualidade de gestação também. Falando sobre essa questão médica, Bruna, como é o tratamento dessa adolescente? É como qualquer outra gestação de uma mulher mais adulta ou tem algumas especificidades? É considerado uma gravidez de alto risco, tá? Gestações abaixo de 18 anos a gente considera uma gravidez de alto risco, precisa de um pré-natal mais presente, né? Então, consultas mais frequentes,
Porque essa mãe gestante, ela pode ter pressão alta, diabetes, parto prematuro, vários riscos maiores comparado a uma mãe mais velha. Então, ela precisa de um acompanhamento médico e psicológico muito mais presente. Com certeza. Uma situação muito delicada, se for parar pra gente pensar, né? Porque, por exemplo, acompanha o raciocínio aqui comigo. Vamos lá. Um pediatra, um ebiatra é um pediatra, certo? Que cuida também de uma outra fase ali. Não vai cuidar só das crianças até 12 anos, vai pegar adiante também até os 18, correto? Então, quer dizer, um adolescente, em teoria, ainda está sendo acompanhado por um pediatra. Aí você pega uma criança de 12, 13 anos que de repente tem um filho, vai ser o filho e ela, ainda na idade também de ainda ser acompanhada por um pediatra. É muito delicado, né, Bruna? É muito delicado. E assim, ela ainda está na idade de desenvolvimento corporal, desenvolvimento neurológico. A gente sabe que hoje os neurônios vão desenvolvendo até 21 anos, 22, então é muito imaturo ainda. Doutora, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria só que você aproveitasse esses últimos minutinhos para você passar a sua mensagem, suas considerações finais para as adolescentes que estão passando por isso, para as famílias, para todo mundo que direto ou indiretamente se envolve numa situação dessa. Eu acho que para as adolescentes e para os adolescentes, homens também, confie em alguém. Tenha um adulto de segurança, que eu chamo nas consultas. Seja um professor, seja o pai ou um profissional de saúde. Tem alguém que você possa confiar e tirar todas as suas dúvidas e falar, me ajuda, porque eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. Tenha um adolescente. E para as famílias gente, agora a gente tem que acolher. São 2 vidas. Eu sinto muito que é adolescente, que mudou os planos, mas a gente não vai focar no problema, a gente vai focar na nova vida que está sendo gerada. Como a gente vai dar uma qualidade de vida melhor para essa mãe e para esse bebê a partir de agora. Excelente. É isso. Quero agradecer, doutora Bruna, pela sua participação. Obrigado, viu? Pelas informações muito úteis, inclusive, né, Tiago? A doutora falou uma coisa muito importante, que é um conjunto de fatores que trabalham juntos para garantir qualidade de vida para essas adolescentes. Pois é, doutora Bruna Camargo, obrigado pela sua entrevista. E até a próxima. Bom, pessoal, vamos fazer mais uma pausa rapidinha, mas você não sai daí, daqui a pouquinho tem o quadro Atividade Legislativa. O Lucas Guerra vem trazer as principais informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. A gente volta já. Estamos de volta com o último bloco do Tá Ligado na Cidade. E agora aquele momento, né, da gente acompanhar os principais debates e decisões que estão acontecendo na Câmara Municipal de São José dos Campos, no quadro Atividade Legislativa. E quem chega para trazer as informações sobre o trabalho dos vereadores e as medidas que fazem a diferença no nosso dia a dia é ele, nosso colunista Lucas Guerra. Tudo bem, Lucas? Matheus, como é que tá? Bem-vindo de Com volta. essa camisa verde linda. Essa camisa verde eu não gosto muito não, mas por que não? As pessoas falam para eu usar, então você pode doar, caso você não queira mais, eu tô aceitando a doação, viu? Combinou o look. Muito obrigado. Eu penso nisso quando eu saio de casa para gravar. Aqui, tá elegante, tá elegante. Lucas, vamos lá. Hoje o assunto aqui no Tá Ligado, gravidez na adolescência. A gente sabe que é uma questão muito delicada, que não envolve apenas a adolescente, mas o bebê que vem, o parceiro, a família, a sociedade ao redor. E se está impactando na sociedade, com certeza a Câmara também está de olho nisso. Quero que você traga as informações. Eu acho que essa abertura que você fez, Thiago, é essencial, porque a gente fala de uma questão, a gente pode chamar de problema, né, dependendo da situação, a gente fala de uma questão de multifatorial mesmo, né? São múltiplos os fatores que impactam o dia a dia, porque muitas vezes a gente pensa na mãe, a gente tem que pensar na mãe, tem que pensar na família e tem que pensar no bebê, sim, né, que vai nascer e precisa de ter apoio. Uma família desestruturada, como vai, de certa forma, ajudar no desenvolvimento daquele bebê? Às vezes uma família sem condição, em vulnerabilidade social, por exemplo, sim, como que ela vai conseguir auxiliar o bebê? E aí eu trouxe para falar para vocês uma lei aqui na Câmara aprovada que cria na cidade um programa chamado Vida Plena. Eu trouxe essa palavra vulnerabilidade social porque essa é a meta do programa. A ideia é
auxiliar gestantes em situação de vulnerabilidade econômica, ou seja, gestantes carentes, vamos colocar assim, pessoas carentes que não teriam condição, às vezes, de arcar com um pré-natal, né, de arcar até mesmo com questões básicas mesmo do bebê. A gente fala de alimentação para ela, né, e para toda a questão de enxoval que envolve o bebê, e auxilia essa mãe a fazer um planejamento familiar. É uma questão, a gente fala vida plena justamente por isso, a proposta do projeto, né, garantir que a mãe e o bebê tenham uma vida plena, essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, gestantes nessa condição, elas recebem todo esse apoio para se planejar, para entender o que fazer a partir de agora, e o planejamento familiar é fundamental para que ela possa entrar em contato, às vezes, com a família, para ter um apoio mais estruturado. A gente pensar a estruturação familiar também é muito importante. Inclusive, falar também de violência doméstica. A gente sabe que muitas vezes a mãe acaba sofrendo violência doméstica, então o programa auxilia nisso também. E um lado que eu acho muito interessante do programa, que é auxiliar na inserção ao mercado de trabalho. A gente sabe que para mulheres que tiveram um filho, fica mais difícil, né? Não sei se a gente já trabalhou, né, no programa essas questões que envolvem mulheres e emprego, né? Quando que um homem, muitas vezes, no emprego, é perguntado para ele se ele tem filho. Nunca. E para a mulher? E isso é algo que, às vezes, impacta uma contratação. Então, o poder público pensando na possibilidade de dar uma estrutura financeira para essa mulher, para que ela também possa cuidar do bebê e ter uma oportunidade aí de ter, como o próprio nome diz do programa, uma vida plena com a criança e com a sua família. É um programa que já está em andamento na cidade. É um programa de uma lei que já foi aprovado e, obviamente, já tem essa construção aqui na cidade para a implementação do programa. Agora já tem um programa também muito conhecido, que é o Projeto Casulo. Não sei se chegaram a falar. Não, ainda não. Traz pra gente, o Projeto Casulo também auxilia mães e gestantes, mas aí também com essa questão, esse apoio social, né, em relação a enxoval, incentivando questões que envolvem o apoio médico, sabe, ginecológico. A gente fala de pré-natal, é fundamental, né? Então o pré-natal consegue evitar inúmeras doenças, é garantir a saúde da mãe e do bebê. Então o projeto tem todo esse cuidado também. São projetos voltados para pessoas mais carentes, obviamente, né? Então dá todo esse apoio para a mãe, é um outro olhar, né? São duas frentes ali, né? Um cuida desse enxoval, desse apoio. O Projeto Casulo, ele já existe há bastante tempo, são décadas aqui na cidade, e tem auxiliado inúmeras mães que precisam desse apoio. São José também tem um outro programa que se chama Bem Me Quero, mas esse é para a saúde das mães, inclusive com o apoio e o incentivo para fazer exames ginecológicos, que são fundamentais, né? Tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde do bebê. Então, além de tudo, obviamente, a Câmara trabalha muito essa questão de conscientização, né? Sempre que tem um debate sobre esse tema, a gente vê os vereadores defendendo a necessidade de se trabalhar a educação do jovem para justamente prevenir a gravidez na adolescência. Porque a gente sabe, a gravidez na adolescência acarreta inúmeros outros fatores. Por exemplo, a menina muitas vezes deixa de estudar, não consegue completar o estudo, não consegue ir para a faculdade. Então isso tem inúmeros outros fatores, como você falou, uma questão multifatorial. Que bom que a Câmara tem esse olhar atento, e a gente torce para que continue sempre pensando nisso, né, Thiago? E vai continuar, não tem a menor dúvida. Lucas Guerra, muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Até lá. E você que está acompanhando também, semana que vem a gente está de volta com mais Tá Ligado na Cidade. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau.